taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, atualmente atingiu o percentual de 10,75% ao ano. Para a maioria das pessoas, isso pode parecer só mais um número comum, mas que tem um impacto muito significativo no nosso dia a dia. E aí, quer entender como isso afeta a minha e a sua vida? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, tudo certinho. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Luan e esse é o canal Põe na Balança. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a taxa Selic no Brasil. E com esse bate-papo, nós vamos entender o que isso significa e qual é o impacto direto na vida dos brasileiros. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente. Primeiro a gente precisa entender o que é a taxa Selic. A taxa Selic nada mais é que a taxa básica de juros da economia do nosso país. E ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. E ela serve como uma referência das taxas de juros praticadas pelos bancos, pelas cooperativas de crédito e até mesmo pelas financeiras. E impacta diretamente a economia, a inflação e, claro, a minha vida e a sua também. E às vezes a gente fica se perguntando por que a taxa Selic alcança patamares tão altos, né? O que leva a ela estar a esse patamar? Numa explicação bem básica e resumida, num cenário de inflação, é comum o Banco Central elevar a taxa Selic para controlar os preços e estabilizar a economia do país. Diversos fatores, como aumento de custos, guerras, crises internacionais e até mesmo a recuperação pós-pandemia do coronavírus influenciam nessa decisão. Por isso a gente precisa entender todo o contexto atual. E agora que a gente conseguiu entender um pouco sobre o que é a taxa Selic e o porquê ela chegou a esse patamar, vamos falar sobre os impactos diretos na vida dos brasileiros. Uma das maiores modalidades que sofrem consequências com o aumento ou a diminuição da taxa Selic são os empréstimos e financiamentos. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a taxa Selic serve como uma espécie de padronização para os juros que os bancos e as cooperativas de crédito, até mesmo as financeiras, praticam nos seus produtos e serviços? Então, aqui isso é muito refletido. Por quê? Quanto maior a taxa Selic, maiores vão ser os juros cobrados pelos bancos sobre os empréstimos e os financiamentos que eles oferecem ao consumidor. Consequentemente, o contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menor a taxa Selic for, mais barato vão ficar os juros desses empréstimos e financiamentos. Isso significa que nós precisamos repensar muito as nossas intenções de compra, principalmente se a gente vai precisar de algum recurso de terceiro. Já no cartão de crédito, todo mundo já sabe que os juros desse meio de pagamento são os mais altos do mercado, podendo variar ali entre 10, 15 até 20% ao mês no atraso da fatura. Então aqui a dica é você usar o seu cartão de crédito de forma consciente e evitar a todo custo pagar o mínimo da fatura. Caso contrário, você pode ter sérios problemas financeiros e estar entrando numa bola de neve que vai ser bem complicado de sair. Por outro lado, quem tem dinheiro investido pode ter um rendimento maior nos seus investimentos. Na modalidade de renda fixa, por exemplo, que é atrelada à taxa Selic, quanto maior a taxa, maior são os juros que você vai receber pelo seu investimento. Da mesma forma que os empréstimos e financiamentos, quanto menor a taxa, os juros que você recebe pelo seu investimento também é um pouco menor. E além dos investimentos de renda fixa, existem uma série de opções de investimentos no mercado, dentre eles ações, previdência, fundos imobiliários, criptomoedas e uma diversidade deles. E se você tem interesse e quer saber um pouco mais sobre as opções de investimentos disponíveis no mercado, deixa aqui nos comentários a palavra investimento, que eu vou preparar um vídeo bem legal sobre esse assunto, beleza? Na economia de um modo geral, com o aumento dos juros, as pessoas tendem a ressignificar um pouco o seu comportamento de compra, reduzir um pouco os gastos e isso pode impactar diretamente o comércio e a economia do país como um todo. Mas falando aí sobre todos esses conceitos de taxa Selic, aumento de taxa Selic, o que isso impacta, eu acho que a pergunta que não quer calar desse vídeo é como nós, brasileiros, podemos nos adaptar a essas variações da taxa de juros. E aqui vão algumas dicas para você. A primeira delas é que você precisa ter um planejamento financeiro muito bem desenhado. Então, para que você consiga controlar os seus gastos, as suas despesas e evitar ao máximo gastos desnecessários. Outra dica muito importante é pesquisar e comparar os juros.
Se você precisa de uma linha de crédito, é muito importante você fazer essa pesquisa aí pelas instituições financeiras que você é cliente para saber qual oferece o mesmo produto ou serviço por um juros mais barato. E também eu te convido a avaliar se realmente é o momento de você pegar um empréstimo ou não, ou se você não tem outras alternativas para conseguir o dinheiro que você precisa. Renda extra, às vezes, pode ser uma boa saída e você não precisa recorrer a empréstimo e pagar juros por isso, né? E para quem já tem investimento, considere fazer uma boa diversificação da sua carteira para que você obtenha o maior rendimento de juros ao longo do tempo. Então, deixa aqui nos comentários as suas experiências e como você tem organizado as suas finanças. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre economia, finanças e educação financeira, tudo aqui num só lugar. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!